meu seguidor, seja muito bem-vindo à nossa aula 2 do intensivão de redação US. Ontem nós falamos sobre as 3 competências que são cobradas na redação US e hoje nós vamos falar sobre os gêneros textuais mais cobrados. Já se inscreve nesse canal, já vai deixando aquele likezão do amor, que eu vou entender que vocês estão gostando dos vídeos e estão gostando da nossa semana. Não esqueçam também de clicar no sininho e ativar as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo. Quem perder essa semana, eu não digo é nada, mas eu digo uma coisa: quem acompanhar toda essa semana, quem ficar atento a todas as dicas aqui que eu passar nessa semana, vai se sair bem na redação US. Então não perde tempo, cola aqui, gruda aqui no canal, chama os teus amigos e tuas amigas também. E sem mais delongas, bora para esse vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Alane, eu moro há 4 anos, eu tô aqui na internet passando dicas e informações sobre a US, sobre o vestibular da US e principalmente sobre português, redação e espanhol. Certo, gente? Eu tenho meu próprio curso de linguagens US, nele a gente tem aula de português, redação, espanhol e inglês focado nessa prova. Como nem todo mundo conseguiu adquirir esse curso, foi que eu tô trazendo aqui essa semana intensiva para socializar essas informações com vocês e vocês se saírem bem também no vestibular, tá certo, meus amores? Porque o intuito é te fazer o quê? Se sair bem para você conseguir a sua tão sonhada vaga nessa universidade, amém? De antemão, já comenta aqui embaixo qual é o curso que você escolheu para esse vestibular. Eu quero saber, estou curiosíssima. Então comenta aqui que eu quero saber. A US de 2019 para cá, ela tem mudado um pouquinho a configuração das propostas de redação nela. Como vocês sabem, ela sempre oferta 2 propostas de redação, certo? Um texto narrativo e um texto dissertativo argumentativo. Até 2018, a predominância desses textos eram quais? Artigo de opinião e crônica narrativa. De 2019 para cá, a US tem ousado um pouquinho mais nesses gêneros textuais. Quais foram os gêneros que até hoje a US já cobrou com mais recorrência no vestibular? Primeiro, artigo de opinião e crônica narrativa são os queridinhos da US. Segundo, os gêneros de 2019 para cá, os gêneros inéditos que ela já cobrou foram quais? Manifesto, carta aberta, depoimento, relato pessoal e discurso. Quando ela varia um pouquinho mais nesses gêneros, quando ela traz um gênero diferentão, no texto motivador, ela traz uma espécie de modelo de como você fazer aquele gênero textual. Então, se acontecer de você chegar no vestibular e não ter estudado aquele gênero que ela pedir, não se preocupa, corre para o texto motivador, que lá vai ter um exemplo, você poderá se basear por ele para ter uma noção. Além disso, gente, na própria proposta ela vem explicando basicamente sobre algumas características referentes àquele gênero, mas aqui você vai ficar por dentro de todos para você já chegar lá sabendo, tá? Então, para essa edição, as minhas propostas de gênero a serem cobradas são as seguintes. Aposto ainda em artigo de opinião. Por quê? Porque a US gosta desse gênero textual. Como a US traz sempre assuntos polêmicos, eu acredito que artigo de opinião ser um gênero que cabe muitos assuntos dentro dele, principalmente os assuntos sociais que a US gosta. Mesmo que já tenha sido cobrado na edição passada, mas isso não impede de ela cobrar de novo. Assim como também não impede de ela não cobrar. O segundo gênero que eu acredito que possa ser cobrado é o manifesto. Faz 2 anos que esse gênero não é cobrado. Ela cobrou apenas uma única vez. Então eu acredito que sim, que seja um forte candidato. E o terceiro gênero que eu acredito sim que possa ser cobrado é crônica narrativa. Por quê? Porque também faz mais de 2 anos que esse gênero não é cobrado no vestibular. Não se preocupa que ao longo dessa semana a gente vai estudar com afinco cada um desses gêneros para você ficar por dentro, porque se cair algum desses 3 gêneros, eu tenho certeza que você vai se sair bem. E eu tô louca pra que caia um desses 3 gêneros, pra vocês dizerem assim, caraca,
A Alane falou disso lá no canal, não acredito. Na semana intensiva a gente estudou sobre isso, igual que aconteceu na edição passada, gente. Na edição passada eu tava postando em relato pessoal e carta aberta. E, para minha surpresa, caiu, foi cobrado carta aberta e relato pessoal, que é um gênero semelhantíssimo ao depoimento. Então, as informações do relato pessoal serviram para o depoimento. Enfim, eu fiquei super feliz, muitos seguidores dizendo: Alane, só lembrei de tu na hora, foi muito bom. Muito obrigado por aquela semana e eu tenho certeza que dessa semana não será diferente, por isso cola aqui. Sem mais delongas, bora agora analisar um artigo de opinião e ver o que é que a UES quer. Como vocês sabem, um artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo, ou seja, você vai opinar. Ele tem introdução, desenvolvimento 1 e 2 e tem conclusão também. Precisa de título? Não é obrigatório. Preciso assinar? Não. Não precisa assinar, a não ser que a proposta peça para você assinar. E se ela pedir, não será uma assinatura no seu nome, será na assinatura de alguma entidade que possivelmente você vai criar. Mas, a priori, não se assina no artigo de opinião. Não se coloca também local e data. O artigo de opinião, não esqueçam, ele é um texto dissertativo argumentativo que você pode escrever tanto na terceira pessoa do singular quanto na primeira pessoa do plural também. Pronto, gente, eu vou ficar aqui olhando pro lado, que o notebook tá aqui do lado, então eu vou lendo aqui, aí vocês fiquem bem atentos, prestem bastante atenção, que a gente vai comentar juntos, tá? Esse artigo de opinião é sobre o racismo, que inclusive é um dos assuntos que eu acredito ser muito pertinente de ser cobrado nesse vestibular. Nunca caiu sobre essa temática na redação S, então acredito ser um tema bastante relevante, mas isso é assunto para a próxima, para nossa última aula aqui do Intensivão. Então já deixa aqui nos comentários para mim os possíveis assuntos de temas de redação que a UES pode cobrar aqui quando for na nossa última aula desse intensivo. A gente vai comentar juntos, tá? Então vamos lá. É inaceitável que ainda haja práticas de preconceito racial no Brasil. Elas só causam prejuízo ao bom convívio da sociedade brasileira, uma vez que a demora na punição dos indivíduos que praticam tal crime e a escassez de educação dos que praticam vão de encontro ao princípio da dignidade a todo indivíduo, independente de sua cor de pele, garantido pela Constituição Federal. Esse crime racial precisa ser combatido. O que é que a gente tem na introdução? Citou o tema, o autor se posicionou e temos aí dois argumentos, que é o quê? A escassez de educação dos que praticam tal crime e a demora na punição também desse crime. Então, o que é que não pode faltar na introdução da sua redação? Você precisa citar o tema, você tem que se posicionar e apresentar os seus dois argumentos. Vamos ao desenvolvimento 1. Nele, nós vamos desenvolver o argumento 1, a ideia do argumento 1, certo? Inúmeros são os crimes contra as pessoas negras no país. Olha o tópico frasal já situando sobre o que vai ser falado aquele parágrafo. Um exemplo disso foi o caso do homem negro João Alberto de Freitas, o qual foi morto a golpes por 2 seguranças brancos em um Carrefour de Porto Alegre, em novembro de 2020. Apenas depois de 9 meses do lamentável ocorrido, os culpados foram punidos. Infelizmente, essa situação nos mostra o quanto o Poder Judiciário brasileiro é lento em promover punições para crime racial. Enquanto seguir dessa forma, será difícil combater o racismo no Brasil. Então, a gente tem aí o quê? O argumento 1, que é o quê? A demora na punição das pessoas que cometem o crime. Nós temos o posicionamento do autor, né, quando ele fala que enquanto seguir dessa forma, será difícil combater o racismo no Brasil. E ele trouxe também aí um exemplo de um fato que repercutiu nacionalmente para confirmar a tese dele de que sim, que ainda acontece crimes de racismo no Brasil. Alane, posso colocar repertório na redação S? Pode, não tem problema nenhum. Porém, se você assistiu a aula 1, você vai saber. Dentre as 3 competências, a gente não tem aquela competência que diz: você tem que colocar repertório.
Não, a UES não te obriga isso. Não é o repertório que vai fazer você tirar a maior nota, não é. É o argumento que você vai usar. É o argumento que você vai utilizar para convencer quem vai ler a sua redação. Vamos ao desenvolvimento 2. É notório ainda que no país a maioria dos delitos contra pessoas negras está ligada à falta de educação, olha aí, de boa parcela da população, inclusive de quem advém de família abastarda, da qual pressupõe-se maior nível de instrução educativa. Entretanto, o que se vê é humilhação e xingamentos desses indivíduos contra pessoas negras. Exemplo disso foi o que aconteceu com o motoboy Mateus, o qual sofreu insultos e maus tratos devido ao seu tom de pele, por parte de um morador de um condomínio de classe média da Grande São Paulo, ao tentar entregar uma pizza no local. Esse triste fato nos revela o quão necessário é os pais ensinarem desde cedo aos filhos a importância do respeito ao próximo, independente de sua cor de pele. Dessa forma, o preconceito racial será combatido antecipadamente. O que é que a gente tem no segundo parágrafo? A gente tem a apresentação do tema. Aqui ele trouxe mais um caso. Gente, quando a gente fala de crime de racismo, só o que tem é repertório para a gente utilizar. Aqui foi posto o repertório e tá ok. Se a pessoa não tivesse colocado, Alane, o repertório, seria penalizada? Não. Vamos então aqui à conclusão, que fala o seguinte. Portanto, o crime racial no Brasil jamais deve ser tolerado. A legislação brasileira precisa ser mais severa quanto à punição dessa inaceitável prática. Além disso, as famílias precisam orientar seus descendentes quanto ao respeito ao próximo. Desse modo, o bom convívio social, bem como a dignidade dos cidadãos negros brasileiros, serão preservados. Vejam como a conclusão, ela foi uma conclusão por retomada e reforço de ideias e de posicionamento, certo? Alânia, a redação UES, em texto dissertativo argumentativo, ela pede para a gente trazer uma solução. Pode ser que ela peça na proposta. Se ela pedir para você trazer uma solução, você pode falar quem vai fazer o que para quê, certo? Se ela não pedir, mas se você quiser fazer uma proposta por solução, você pode. Se ela não pedir, você também pode fazer uma conclusão por retomada de ideias, como essa que eu apresentei agora a vocês. Meus amores, então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Me conta também se você gostou da aula de hoje. Amanhã estudaremos crônica narrativa. Espero você. Um beijo. Tchau.